Ele chegou aqui na igreja, usava boné, e eu lembro que ele sentava ali no meio, ele sentava aqui desse lado, tinha umas cadeiras, e eu sentava aqui, ó. Aí toda vez antes de eu vir pro culto, eu gostava muito de usar boné, eu falava, se eu for de boné, alguém vai estar lá de boné? Aí o Espírito Santo sempre trazia a memória a ele, porque eu olhava pro lado e via ele de boné, e aquilo me trazia tranquilidade. E com o decorrer do tempo, eu mesmo fui parando de usar boné, sabe? Porque muitas das vezes a gente usa de medo, trauma, para se afastar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Sabe, eu queria já convidar a líder Luana e o evangelista André aqui. Aleluia. Nessa manhã eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Sabe, o pastor me enviou esse louvor e faz dias que eu estou ouvindo esse louvor. Sabe, é um louvor que fala muito sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nosso pastor Antônio, ele dá uma aula sobre isso, sobre o amor de Deus. Que o amor de Deus não muda diferente das nossas atitudes. Sabe, o amor de Deus, ele é imutável sobre as nossas vidas. Sabe, a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Sabe, você tem um preço muito grande no reino de Deus. Sabe, você tem um preço muito grande no reino de Deus. Sabe, o amor de Deus já está sobre as suas vidas. Sabe, eu não sei a forma que você entrou, mas eu sei a forma que você vai sair. Aleluia. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos nessa manhã, você meditasse na letra desse louvor. Aleluia. O teu amor por mim, Aleluia. teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim. Tem fim, não. Aleluia. Nenhuma montanha é tão alta, nem o vale tão profundo, nem o rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nem o vale tão profundo, nem o rio é tão largo quanto teu amor por mim. Teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim, Deus. O teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Tu sabes quando caio, quando me levanto, pois o teu amor por mim não tem fim. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto. Teu amor por mim não tem fim, não. Aleluia. Aleluia. Que essa canção flua sobre a sua vida. Oh, Ramanchu e demanda Ramanda Rabás. Aleluia. Romanos 8 diz: o que nos separará do amor de Cristo?
Aleluia. O que nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Você poderia declarar sobre a sua vida isso? Aleluia. Aleluia. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa de poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, amado, nada pode te separar do amor de Cristo. Nem o pecado que você pecou ontem, nem o futuro, nada. Mas o que irá fazer a diferença é as suas atitudes diante ao amor que Ele tem derramado no seu coração. Muitas das vezes você fala: eu não amo porque eu não tenho nada dentro de mim. Mentira de Satanás, você tem o amor de Deus dentro de você. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não foi pingado, não foi colocado gota, foi derramado. O nosso Deus, Ele é exagerado em tudo que Ele faz. Muitas das vezes na Bíblia você não vai encontrar significado para muitas coisas. Que nem Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não tinha explicação para colocar ali, Ele colocou de tal maneira. Sabe, algo muito grande que Deus já tem sobre a sua vida. Que esse amor que está no seu coração venha sendo colocado na vida de pessoas. Que aquilo que Deus fez na sua vida venha impactar outros. Aleluia. Muito obrigado, meu líder, muito obrigado. Muito obrigado, Gessé. Você é top. Aleluia. Aleluia. Sabe, o amor de Deus já está no seu coração. Não é algo futuro que vai chegar, já está. Sabe, quando você disse sim para o que o Senhor Deus tinha na sua vida, muitas das vezes você pensa que era o fim, mas é apenas o começo do que Deus tem. Sabe, para muitos a cruz era o fim, mas era apenas o começo. Era o pontapé inicial do que Deus tinha nas nossas vidas. Sabe, quando você diz sim para o propósito de Deus, Deus faz algo extraordinário sobre a sua vida. Deus te eleva de nível. Deus te coloca no próximo nível. Mas muitas das vezes você fala: será que vai parar esse nível que Deus tem para a minha vida? Não. A cada dia que você dá passo de fé, você vai para outro nível. Sabe, e comentando com o professor Celso, nosso professor de inglês, ele concordou, porque muitas das coisas eu mando para ele para ver se está certo, né, pastor? E next level também pode ser significado como outro patamar. Sabe, como outro patamar a qual Deus tem já para nossas vidas. E next level é algo muito abrangente. Pode ser next level na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Em todas as áreas, Deus tem um next level para a sua vida nessa manhã. Sabe, muitas das vezes você pensa: o ano já está acabando, nós vamos para o mês de agosto. Mas ei, Deus pode fazer hoje, nessa manhã, o que Ele não fez o ano todo sobre a sua vida. Basta você liberar um sim, que Deus, Ele concorda com tudo que Deus tem. Sabe, muitas das vezes Pedro é lembrado porque andou sobre as águas e ele afundou. Mas ele fez o que ninguém fez. Sabe, o barco estava cheio de discípulos e todos os discípulos ficaram espantados quando viram Jesus vindo sobre as águas. Só que Pedro, ele foi ousado, que ele falou: se é tu, Cristo, deixa eu ir andar contigo. E assim aconteceu, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, ele viveu o extraordinário de Deus. Só que aconteceu o quê? Ele olhou para o vento, olhou para o lado, olhou para todos os lados e acabou perdendo o foco daquilo que Deus tinha para a vida dele.
Sabe, muitas das vezes nós estamos com medo, estamos com dúvida daquilo que Deus é, e nós acabamos não vivendo o próximo nível. Nós acabamos voltando para a fase a qual nós estávamos. Porque se você jogar videogame, você sabe que você passou de nível, mas se você não passar, você fica parado naquele nível. Você não avança. E o que Deus tem para nossas vidas é um avanço, é um rompimento. Sabe, eu declaro se aquela barreira que estava prendendo as águas do Espírito que está dentro de você, eu dou uma ordem, que ela bata em retirada, que ela venha sendo explodida nessa manhã. Sabe, eu creio que o sim que você deu quando você aceitou Jesus era apenas o pontapé inicial daquilo que Deus tinha na sua vida. Sabe, não era o fim, era o começo. Para muitos lá fora, eles pensam que é o fim. Não, acabou a vida dele. Não, está acabando de começar. Porque tem pessoa que olha e fala, nossa, agora acabou a vida dele. Ele não vai fazer mais o que ele fazia antes. Sim, eu concordo. Você vai ter uma novidade de vida, mas a sua vida vai mudar daqui para frente. Sabe, Jesus fala para você vir como você está, mas não para você permanecer de como você veio. É o next level na sua vida. Jesus te convida para você vir do jeito que você veio, mas você não vai permanecer da mesma forma. Vai ter uma mudança de mente, vai ter uma metanoia. Eu creio que vai ter uma novidade de vida, porque o Evangelho é boas novas. O Evangelho não é uma triste notícia. Muitas das vezes a gente assemelha o Evangelho a uma catástrofe, a um acontecido. Não, o Evangelho é boas novas. Sabe, quando aquele é curado, é o Evangelho que é glorificado ali. Sabe, eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito, sabe? Se você está dentro de uma célula, você está lá, você já está crescendo. Sabe, o meu ministério cresceu muito quando eu entrei dentro de uma célula, sabe? E ali eu fui cuidado, investiram na minha vida, e assim estão fazendo com vocês. Sabe, quando eu cheguei na célula, eu tinha o diácono Alex, o evangelista Kleber, sabe? E ali eu fui acolhido, e as pessoas me fizeram passar de nível. A qual nível que eu estava? Aquele nível que você olha para dentro de si só. Que você olha e fala, não, eu quero só para mim, é só eu que quero. Sabe, a qual nível que você só pede para você, e sendo que Deus quer fazer através de você. Sabe, a todo instante tem alguém dependendo da palavra que você carrega dentro de você. Sabe, quando você está aqui no culto, o Espírito Santo fala, dá um abraço em tal pessoa. Ministra sobre a vida daquela pessoa, e você olha para o lado e fala, não, pastor, não falou comigo, eu não vou. Mas é o próprio Espírito Santo, pastor, ministrando no coração. E quando você não faz, Deus levanta outra e faz. Passa 3 segundos, você vê uma pessoa passando, dando um abraço em outra pessoa, pastor. Sabe, o Espírito Santo quer fazer através de você. A todo instante o Espírito Santo te dá a oportunidade de ser melhor, de avançar, de cada vez mais crescer. Sabe, o nosso pastor, ele nos ensina muito sobre isso. Que a todo instante o Espírito Santo, ele clama, sabe? Sabe, como uma mulher que está grávida para ter o filho, que ela tem uma grande expectativa em ver o rosto do filho. Sabe, ela aguarda 9 meses para ver o rosto do filho. Assim é o próprio Deus sobre a sua vida. Quando você entende quem você é em Cristo, o que você tem, o que você pode, vira uma chave dentro de você. Sabe, você é o que a palavra diz que você é. Você pode o que a palavra diz que você pode. Sabe, o próprio Jesus disse que nós íamos fazer obras maiores do que Ele fez. E você pode imaginar o que era maior. Sabe, tudo que Ele fez, um pouco mais você pode fazer. Você tem o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, quando você aceita Jesus, você é enxertado dentro de Cristo. Você não está sobre a adversidade, você não está sobre o problema, você não está sobre o Covid, não, você está em Cristo. Você não está agora aqui, você está em Cristo. Aleluia. Queria que colocasse aqui Romanos 12, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, irmãos, rogo
Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu queria que vocês meditassem nesse versículo, porque aqui Deus ele fala para a gente se apresentar todos os dias como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Sabe quando você estava na escola que o professor fazia uma chamada? Celso Pascoal, Rafael Nunes, e ali você se apresentava. Isso é o que Deus quer sobre a sua vida. Que todos os dias você se apresente na presença dEle. Todos os dias você diga sim para Ele. Porque muitas das vezes a gente olha para dentro de si e fala, eu não posso, eu não consigo, sendo que Deus já te capacitou. Sabe, Deus ele vê o seu fim antes mesmo de você começar. Sabe, quando Adão pecou, o cordeiro já estava pronto. Deus não foi pego de surpresa. Né, evangelista? Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia, só que Deus deu uma oportunidade para ele fazer diferente. A todos os dias, o próprio Deus, ele nos dá a oportunidade. Só de nós levantarmos hoje, foi uma oportunidade que Deus nos deu, de ser melhor, de cada vez mais crescer. Sabe, não é crescer sobre as pessoas, é crescer sobre o reino de Deus. Muitas das vezes você fala, eu vou estar em outro patamar, eu vou pisar em alguém, não. O outro patamar que eu digo é no reino de Deus, para você servir melhor. Para você servir melhor as pessoas. Porque tudo que o reino de Deus é as pessoas. Tudo que Deus vai fazer aqui na terra é através de pessoas. É através da sua vida que vai acontecer o next level. Você vai para o outro nível. O nível, em vez de você pedir, você vai cada vez mais agradecer. Porque muitas das vezes nós acordamos pedindo, Deus, hoje eu quero que o meu dia seja tal. Deus, eu quero que tenha muito trabalho. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que esquece do mais simples, pastor. De agradecer. Muitas das vezes a gente fala, o evangelho é simples. Mas sem esse simples você não vive. Muitas das vezes a gente joga o simples para o lado e acaba priorizando outras coisas. Mas o simples é muito importante sobre a sua vida. Ei, eu creio que esse ano será um ano extraordinário. Sabe, nós não seremos marcados pelo Covid, pela falta de emprego, e sim pela prosperidade que Deus já tem sobre as nossas vidas. Deus não veio aqui à terra, sabe, morrer, ressuscitar, para que nós tenhamos uma vida de qualquer maneira. Não, uma vida em abundância, em todas as áreas. Se você está precisando de alguma coisa, eu declaro o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Sabe, eu declaro portas abertas sobre o seu ministério, sobre a sua vida financeira, sobre a sua família. Eu creio que o seu telefone irá tocar segunda-feira. Aleluia. Sabe, muitas das vezes, o nosso evangelho que nós carregamos é um evangelho para não perder. Como não perder? Você já viu um time de futebol que ele não entra para ganhar, pastor? Que ele coloca 4 zagueiros, coloca 2 volantes. Ele entra para não perder, Cauê. Ele entra para não perder. Mas ele não entra para ganhar. Muitas das vezes nós carregamos essa mentalidade. Que nós não vamos perder. E nós ficamos ali. Querendo lutar com Satanás. Sabe? Querendo lutar com aquele pecado, sabe? Que tanto te aperta. Sendo que eu queria falar para você que Satanás já foi derrotado. Muitas das vezes você chega numa pessoa e fala, como está a sua vida? O pastor deve passar muito por isso. A pessoa fala, eu estou na prova, eu estou na luta. Sabe, ela declara aquilo, eu estou na prova, eu estou na luta. Só que chegou o dia dela sair desse ringue e parar de lutar com Satanás. Sabe, ele já é um derrotado, só que muitas das vezes nós colocamos o foco nele e acabamos tirando o foco de Cristo. Satanás, ele está ao derredor, ele está bramando. Sabe, quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós olhamos para aquilo que ele oferece. Só que nessa manhã, eu quero declarar sobre a sua vida que em Cristo você é mais do que vencedor. Sabe, então eu dei um exemplo de um time de futebol, quando ele não entra para perder.
Sabe, ele fica na retranca, ele fica ali parado, ele fica ali só defendendo. Só que não é isso que Deus tem para nossas vidas. Deus nos chamou para ganhar. Ele veio aqui à terra para que a gente ganhe, sabe? Que a gente não jogue para não perder. Sabe, muitas das vezes nós olhamos muito para a adversidade, para o problema e acabamos parando de avançar. Sabe, Deus não te chamou para ser um termômetro, Ele te chamou para ser um termostato. Sabe, quando nós ligamos esse ar-condicionado, pode estar o calor que for lá fora, vai chegar a temperatura que a gente colocou. Sabe, isso é o que Deus tem já preparado, já liberado sobre as nossas vidas. Não o termômetro que apenas quer medir a temperatura, quer saber quanto que está no ambiente, não. Deus te chamou para fazer a diferença. Sabe, quando a palavra de Deus diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, Deus quer dizer que tem muita colheita, pastor. Muito trabalho. Só que eu começo a imaginar, será que todos esses trabalhadores que estão ali disseram sim para a colheita? Disseram sim para a seara? Porque muitas das vezes a gente diz um sim inicial, sim, eu aceito, Senhor. Mas amanhã nós dizemos não, quando Deus quer fazer algo através da sua vida. Sabe, eu creio que nessa manhã Deus está virando uma chave dentro de você, que você já tem tudo que você precisa para avançar no reino dEle. Você já tem o amor de Deus que está no seu coração. Você já tem a fé que está dentro de você. Você já tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Sabe, isso é o bastante para você fazer algo extraordinário na sua geração. Sabe, 2 Coríntios 3,16, por favor, diz bastante sobre isso também. 2 Coríntios 3,16. Queria que você se acompanhasse comigo. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor ali, há liberdade. E todos nós, que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem que estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu queria que você voltasse no 17, por favor. 16. Aqui, ó, quando você diz sim ao Senhor, o véu é retirado. Que véu é esse que é retirado? O véu que atrapalhava você de enxergar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Sabe, eu acho muito interessante. Não precisa abrir não, se você quiser anotar, está em Atos 9:17, que diz sobre uma pessoa que... Pode deixar 2 Coríntios, tá? Não precisa tirar não. Quando o véu é rasgado. E eu acho muito interessante que quando Saulo ele tem um encontro com o Senhor, que ali a vida dele é transformada, sabe? O próprio Deus teve que ter um encontro com ele, porque todas as pessoas que ele enviava não dava certo. Sabe, ele já era uma pessoa muito determinada, Saulo. E ali quando ele tem um encontro com o Senhor, ele fica por dias com os olhos tampados, sabe? Ele fica ali contemplando a glória do Senhor. Só que Jesus ele encontra com um discípulo, Ananias. E eu acho tão interessante que quando ele dá uma ordem para Ananias, fala: Ananias, vai de encontro a Saulo que está em tal lugar. Ananias, ele, de primeira instância, ele fala: Senhor, logo ele que eu vou de encontro. Ele perseguia cristãos, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Mas Deus, ele tinha um plano sobre a vida de Saulo. Todos conhecem. E ali ele reluta primeiro, ele fala: não vou. E ele é obediente, ele vai. E eu acho tão interessante que quando ele chega lá, que ele expõe as mãos sobre Saulo, que ele ora sobre a vida dele, ele é cheio do Espírito Santo. Sabe, as escamas que estavam sobre os olhos dele caem na hora, ele já passa de nível. Só que eu acho tão interessante que Ananias ele poderia reter e falar: eu não vou. Sabe, Deus ia enviar outro, mas Deus queria usar a vida de Ananias.
Ali ele passou de nível, ele começou a ver o amor de Deus nas pessoas. Porque muitas das vezes a gente olha para o pecado das pessoas e acabamos desfocando daquilo que Deus tem. É muito fácil a gente julgar, mas a gente não está aqui no papel de julgador. A gente está aqui no papel para abraçar, sabe? Ananias de primeira instância, ele relutou, mas ele fez. Sabe, hoje você conhece o ministério de Paulo, sabe? Uma pessoa que escreveu diversas cartas. Sabe, então, Deus ele quer fazer em você, para fazer através de você. Sabe, Deus ele quer que você viva de glória em glória, sabe? De fé em fé a cada dia. Isso foi o que o versículo de 2 Coríntios diz. Sabe, o véu foi rasgado, aquilo que te atrapalhava de enxergar já foi rasgado. E o véu foi rasgado não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Sabe, foi de cima para baixo que esse véu foi rasgado. Sabe, na antiga aliança, sempre precisou de um intermediador, ou era um rei, ou era um sacerdote, ou era um profeta, para intermediar o que Deus tinha na vida das pessoas. Mas na nova aliança não, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Sabe, ele está habitando dentro de você, nós estamos na dispensação da graça. Só que aí, quando você passa de nível, fica cada vez mais difícil. Mas Deus, ele te dá graça a cada dia. Sabe, na antiga aliança, para você pecar, você tinha que fazer, agora é só você pensar. Só você pensar mal do seu irmão que está do seu lado, você já está pecando. Você já está pecando na sua mente. Só que na antiga aliança você tinha que fazer. Agora na graça, só de você pensar, você está pecando. Isso é o quê? Um próximo nível que Deus tem para a sua vida. Aleluia. O sim de Ananias mudou a vida de Saulo. Aleluia. Deus deseja o seu sim todos os dias. A todas as manhãs Deus deseja o seu sim para você passar de nível. Sabe, para você viver o extraordinário de Deus. Sabe, eu estudando bastante sobre próximo nível. Eu queria que colocasse aqui também Juízes, capítulo 6, versículo 12. Aleluia. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que aos nossos pais nos conta quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? O Senhor se voltou para ele e disse: com força que você tem, vá, liberte Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem está te enviando? Aleluia. Pode voltar para o versículo 12, por favor. É uma passagem a qual é muito conhecida sobre o guerreiro Gideão. Sabe, eles estavam passando um tempo muito difícil, que era 7 anos que eles estavam ali sendo oprimidos pelos midianitas, sabe, o povo de Israel. E ali Deus, ele queria levantar a vida de Gideão para ser a resposta de oração para todo aquele povo. Só que quando o anjo do Senhor tem um encontro com ele ali, ele já começa a olhar para as dificuldades. Ele começa a colocar na balança aquilo que era negativo, em vez de colocar aquilo que era positivo. Ele começou a trazer 1001 problemas para o Senhor. Ah não, Senhor, eu não sei falar, eu não sei andar, eu sou pequeno, eu tenho medo. Mas Deus já tinha chamado ele aqui. Deus falou: ei guerreiro, valente, eu sou contigo. Isso basta sobre a vida dele. Se Jesus te chamou, ele te garante. Se Jesus te chamou, ele vai colocar tudo o que você precisa nas suas mãos. Não vai chegar, já chegou sobre a sua vida. Já chegou tudo o que você precisa. E ali, Deus escolhe Gideão. E eu acho tão interessante que quando Deus escolhe Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. É algo totalmente oposto. O lagar era para malhar uva.
E ali ele estava malhando trigo, por quê? Porque tudo que eles fabricavam, o povo vinha e roubava. Se eles fabricassem um monte de coisa, o povo vinha, ó, pegava. E eles ficavam sem nada. E ali ele imaginou, eu vou ficar aqui porque aqui ninguém vai me procurar. Não é possível. E ali o próprio Deus tem um encontro com ele. E chama ele, convoca ele para uma grande missão. Só que de primeira instância ele começou a colocar diversos problemas diante de Deus. Deus, eu sou pequeno, eu sou menor. Só que Deus, ele não viu isso. Deus já viu a estatura que ele estava diante do reino dele. Deus já viu a força que ele tinha nas mãos deles. Deus já estava vendo o próximo nível que ele já estava chegando. Nesse momento Deus não queria ouvir as desculpas deles. Deus queria ouvir apenas o sim dele. Quantos podem dizer sim para o que Deus tem na sua vida? Quantos podem dizer sim para o propósito de Deus, a qual Deus já estabeleceu sobre o seu coração? Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha te escolhido no ventre da sua mãe. Deus já tinha todas as fases que você ia passar. Sabe, Deus já sabia todas as fases que você ia alcançar antes mesmo de você nascer. Aleluia. E eu acho tão interessante que Deus só chama quem está trabalhando, e é verdade. A gente vê que Gideão, ele estava trabalhando. Mesmo que ele estava malhando trigo no lagar, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando ali, Deus deve ter visto o sacrifício, o suor que ele estava tendo. Porque ele estava trabalhando no lugar errado. Não era para aquilo. Mas ali Deus tem um encontro com ele. E Deus vê o potencial a qual ele tinha. De vencer, de ser a resposta de oração para aquele povo todo. Sabe, me começa a lembrar a passagem dos 12 espias. Moisés mandou eles espiar a terra prometida, que já era deles. Já era deles a terra prometida. E ali eles foram enviados. E quando eles chegaram lá, eles começaram a se espantar com o lugar. Porque lá tinha uva do tamanho dessa caixa, tinha um monte de coisa que era muito grande. Mas aquilo Deus já tinha prometido para eles. E quando eles chegam lá, um começa a falar para o outro, ah não, é muito difícil. Não vou conseguir alcançar não. O pessoal que está aqui é muito grande, nós não podemos vencer ele. Mas eu te pergunto, não foi o próprio Deus que garantiu para eles? Deus mandou eles só olhar. Só que eles começaram a olhar e começaram só a ver dificuldade. Assim como você imagina, assim vai ser. Se você só ver dificuldade, você só vai enfrentar dificuldade. Mas na dificuldade, Deus só quer te promover de nível. Deus só quer te fazer avançar de um nível que você estava para o outro. Isso é o que Deus tem nessa manhã. E ali eles começaram a imaginar, não, nós não vamos vencer. Nós vamos voltar com esse relatório diferente. Só que Deus levantou 2 pessoas no meio deles. Josué e Caleb, eles fizeram a diferença. Eles falaram, não, a gente vai vencer. Eles começaram a olhar com os olhos da fé. Não, a gente vai vencer essa dificuldade, a gente vai passar. Foi o próprio Deus que nos garantiu. Quando Deus promete, Ele garante que vai acontecer. Quando Deus ele promete, Ele escreve um decreto com o próprio nome dEle. Sabe, Deus ele não tinha por quem jurar e jurou por si próprio que ia acontecer tudo que você liberar. Sabe, e ali eles falaram, não, a gente vamos vencer. E 2 voltaram com um relatório diferente. Voltaram com os olhos da fé. Falando, não, essa adversidade, essa terra é nossa. Essa terra, essa promessa que Deus fez, nós vamos alcançar. Pode passar 2 dias, 3 dias, nós vamos alcançar. Você acha que o nome de Noé está nos heróis da fé por quê? Deus fez uma promessa, deu as direções para ele que ia chover. Ali ele preparou uma arca do jeito que Deus designou. E você acha que choveu de um dia para o outro? Demorou 100 anos. 100 anos e a promessa que Deus fez estava de pé. Muitas das vezes nós não conseguimos esperar nem um mês, nem um dia. O que o obreiro Michael testemunhou foi muito forte. Porque nós pedimos hoje um celular. Deus fala, eu vou preparar. Amanhã a gente pede de novo. E o que acontece? A gente está anulando aquilo que nós pedimos ontem.
Porque quando a gente pede, a gente tem que descansar no Senhor. O descanso é sinal de confiança naquilo que Deus tem. Sabe, demorou 100 anos para Noé fazer a arca, mas ele perseverou todos os dias. Todos os dias ele perseverou em fé. As pessoas passavam e falavam, ele é louco. Aqui não chove não, quanto mais para cobrir uma arca dessa. Mas ele perseverou naquilo que Deus tinha garantido para ele. Aquilo que Deus tinha prometido para ele, ele garantiu, sabe? E aconteceu sobre a vida dele. Sabe, ele passou de nível. Sabe, voltando para as 12 espias, Deus tinha feito uma promessa sobre a vida deles. Só que muitas das vezes a gente só olha a parte negativa. A gente só olha como é que vamos fazer, da onde que vamos tirar, mas ei, se Deus prometeu, Ele levanta recursos. Deus, Ele levanta pessoas para te ajudar, para quando Ele fizer sobre a sua vida, você seja um canal de Deus para outros. Muitas das vezes nós retemos as bênçãos do Senhor, sendo que é para a gente liberar. Quanto mais a gente libera, mais vem. Você nunca pode tocar numa água 2 vezes. Você vai numa cachoeira, você toca na água, você não vai conseguir tocar na mesma água, sempre vai vir mais. Sempre vai vir diferente. Isso é o que Deus tem para a sua vida. Quando você tem uma vida de fé, você vive o extraordinário de Deus. Você passa de nível. Só que muitas das vezes nós se prendemos ao medo ou à dúvida. A dúvida de como Deus vai fazer. Mas sendo que Ele vai fazer, né, pastor Léo? Ele vai fazer sobre a sua vida. Ele quer nessa manhã apenas o seu sim. A desculpa que você vai dar, Ele já sabe. Ele quer apenas o seu sim. Sabe, Gideão, ele foi com um monte de desculpas. Ah, não, eu sou menor, eu estou escondido ali, eu tô passando isso. Não, Deus sabe que você está passando. Deus sabe, mas Ele quer apenas o seu sim para avançar no reino de Deus. Sabe, Deus queria encontrar Gideão e só ouviu o sim dele. Mas ele foi com diversas desculpas. Mas chegou um ponto que ele entendeu, falou, opa, Deus está contando comigo. Deus conta com você. Tudo que Ele vai fazer aqui na terra, Ele vai fazer através da sua vida. Sabe aquele familiar que você tanto ora? Você vai ser a resposta da sua oração. Ele vai ser alcançado através da sua vida. Muitas das vezes a gente terceiriza o nosso serviço, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Muitas das vezes a gente fala, Ele vai vir através do pastor Antônio, mas Ele pode vir sim, mas Ele quer vir através da sua vida. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente atribui a nossa responsabilidade para o pastor. Sabe aquela visita que você tem que fazer, você fala, ah não vou não, o pastor vai. Sabe, Deus Ele quer que você passe de nível. Ele quer que você passe de nível ao nível que você não olhe para as adversidades, mas você olhe para aquilo que você já tem nas suas mãos. Sabe, porque muitas das vezes nós retrocedemos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas sendo que Deus quer que nós avancemos, que nós vamos adiante, sabe, que nós avancemos a cada dia, sabe. Você está ali na célula, o líder conta com você. Ele não vai contar com outra pessoa, Ele conta com você. Ele ora para que você passe de nível. Sabe quando você é discipulado, o maior sonho do seu discipulador é que você reproduza aquilo que você já está sendo. Sabe, Ele quer que você discipule outras pessoas. Só que muitas das vezes nós dizemos não. Não com as palavras, mas sim com as atitudes. Porque muitas das vezes nós se escondemos. Mas sendo que Deus já está te vendo. Deus já te escolheu. Ei, não tem para onde você correr. Chegou ao ponto que é você ou é você. Sabe quando você está num lugar que você não olha você olha para o lado, você não vê ninguém? Só está você e o Espírito Santo. Aí chega uma pessoa e pede uma oração, o que você vai fazer? Você vai falar, não, quinta-feira tem culto. Quinta-feira tem culto. Aí chega também, pastor, e fala, domingo tem 4. Sendo que a pessoa quer uma oração. A pessoa não está preocupada nos cultos. Ela quer uma oração. Depois você vai evangelizar, depois.
Mas agora a pessoa conta com você. Mas sabe o que você faz? Você vira as costas e vai embora. Você fala, eu não sou capaz, mas a própria capacitação está dentro de você. Sabe, nem que você não saiba orar, mas que você dê um abraço na pessoa, a vida da pessoa vai ser mudada. Sabe, às vezes aquela oração é a única alternativa que ela tem naquele momento. Sabe, ou é a sua oração, ela vai tirar a própria vida, ou ela vai fazer uma besteira e você negligencia o que Deus tem liberado nas suas mãos. Sabe, Deus conta com você. E eu oro nessa manhã para que você tenha essas oportunidades. Que você esteja passando na rua, a pessoa fala, ora por mim. Que você esteja passando no ônibus, a pessoa fala, me dê um abraço. Eu oro que você tenha esses encontros na sua faculdade, no seu trabalho. Que a pessoa veja a luz, sabe, que mora dentro de você. Sabe, luz é fácil. Mas se eu apagar a luz ali, você ligar uma lanterna, no meio da escuridão, essa luz vai ser a diferença. Sabe, isso é o que Deus tem já preparado para a sua vida. Sabe, eu creio que a vitória que vence o mundo é a sua fé. Sabe, a vitória que vence o mundo é a sua fé. Sabe, Colossenses diz, Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe, esse é um versículo qual fala que Deus ele pegou você com raiz e tudo do império das trevas e transportou para o reino de Deus. Só que Deus ele te pegou com raiz e tudo. Você não tem nada mais no império das trevas. Tudo que você tem está no reino de Deus. Aleluia. Sabe, falando sobre Gideão, é algo muito interessante que Deus, quando tem um encontro com ele começa a colocar 1001 problemas, mas tem uma hora que ele cai em si e ele fala, Deus, conta comigo mesmo. Não vai adiantar eu me fazer de dodói, me fazer que eu não quero ouvir isso. Não, Deus conta com você. Isso que Deus estava fazendo com ele, sabe? E ele era a resposta para todo o povo dele ali. Sabe, ali Deus ele começa a dar as direções para ele. Deus ele começa a dar as direções para ele. Sabe, ele ia guerrear com 13.000 soldados. Deus fala, não, você vai apenas com 300. Ele poderia dar um chilique, né, pastor Léo? Falar, não, tá doido. Mas ele começou a entender que ele passou de nível. Ele começou a entender que a dependência dele não estava mais nas coisas que ele via, mas sim no próprio Deus. A dependência dele estava não naquilo que ele podia ver, sabe, mas naquilo que ele cria. Porque se a gente andar pelo aquilo que a gente vê, a gente para. A fé é você andar não por vista, mas para você crer. Sabe, é você dar passos de fé a cada dia. Sabe, ver o extraordinário de Deus se manifestando na sua vida. Sabe, se você já está aqui nessa manhã, eu creio que Deus já está fazendo algo no seu coração. Eu creio que essas palavras já estão fazendo a diferença na sua vida. Eu creio que quando você sair por aquelas portas, você já vai ver a diferença quando você se relacionar com as pessoas. Aleluia. Romanos 5,17. Glória a Deus. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem. Aleluia. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Queria que você prestasse bem atenção aqui, ó. Reinarão em vida. Muitas das vezes a gente pensa que a gente vai reinar depois que a gente for para a glória. Deus quer que você estabeleça esse reino, que você viva aqui na terra.
Quando você for para a glória é muito fácil. Não, Ele quer que você viva aqui na terra. Você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida. Onde você for, o reino de Deus está indo junto com você. Sabe, só pode reinar quem tem um reino. Só pode reinar quem tem um reino. Sabe, você está dentro desse reino. Onde você chega, o próprio Deus chegou junto com você. Sabe, se você chegou na faculdade, o próprio reino de Deus já chegou com você. Sabe, então por isso que algo sobrenatural acontece sobre a sua vida. Você passa de nível. Você passa de nível de apenas receber, como para liberar também. Deus conta que você libera aquilo que você já tem dentro de você. Eu já falei isso uma vez. Quando o Espírito Santo veio habitar, veio morar dentro de nós, Ele trouxe tudo que Ele tinha no céu para morar dentro de nós aqui na terra. Sabe, por isso que eu falo que tudo que você precisa já habita dentro de você. O Espírito Santo, Ele é o próprio Paracletos, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador, é aquele que nos direciona, nos capacita, nos orienta. Só que muitas das vezes a gente não quer dar ouvido a qual Ele está liberando sobre as nossas vidas. Sabe aquela decisão que você vai tomar, que você fala, o que eu faço? Você ora, e o próprio Espírito Santo te dá uma direção e você não faz. Sabe, mas Ele está falando ao seu coração. Só que muitas das vezes você não faz. Sabe, o Espírito Santo a todo momento Ele fala sobre a sua vida. Sabe, o Espírito Santo é muito mais do que um GPS. O GPS ele pode parar. Ele pode ficar sem sinal. Você pode virar ali, se o celular bugar, você ficar sem sinal. Não, o próprio Deus Ele não para. A todo instante Ele está ministrando algo ao seu coração. Ele está dando direções, faz isso na segunda-feira. Faz isso na terça-feira. Faz isso na quarta-feira. O próprio Deus, Ele te dá essas direções. Sabe, na antiga aliança eles dependiam de alguém. Só que na nova aliança, esse alguém é você. Esse alguém é você, porque você passou de nível. Next level sobre a sua vida. Aleluia, next level sobre a sua área financeira, next level sobre a sua família, sobre todas as áreas daquilo que Deus tem já sobre a sua casa. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Aleluia. Pode voltar no versículo 3, por favor? Modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aleluia. A nossa fé, o próximo nível que a gente vai alcançar não vai ser pelo que a gente pode ver. Não vai ser, porque se for pelo que a gente vê, muitas das vezes nós vamos limitar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sendo que o próprio Deus, Ele é exagerado em nos abençoar. Muitas das vezes a nossa expectativa está em comprar um carro, sendo que Deus tem uma frota para a gente. Sua expectativa está em morar de aluguel, sendo que Deus tem uma casa própria para liberar sobre a sua vida. Sabe, Efésios diz isso, que Deus faz infinitamente mais, além daquilo a qual pedimos ou pensamos. Sabe, vai muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Sabe, Romanos 12, 2 diz que a gente não pode se conformar com este mundo, sabe, mas transformar pela renovação da nossa mente. Como que é se conformar com este mundo? É você olhar para a adversidade e você tomar forma daquilo. É você olhar um problema e você tomar forma daquilo. Sabe, é você olhar uma falta de emprego e você dizer, eu estou desempregado. É você olhar uma pessoa enferma e você falar, eu estou enfermo. Não, vocês têm que andar pela contramão. Como que é? Se a adversidade está indo por aqui, você vai por aqui. É você ter uma renovação diária todos os dias.
Todos os dias você precisa renovar a sua mente. Porque a sua mente vai querer falar, não, você não tem. Você não tem condições disso. Mas o próprio Deus te dá esse recurso. Mas só que a sua mente vai querer falar que você não tem. Por isso que você tem que renovar a sua mente dia após dia. Sabe, manhã após manhã você tem que renovar a sua mente. Para que você experimente a vontade de Deus. Que a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e é agradável. Só que se a gente toma a forma do que o mundo é lá fora, a gente não vai ter mais esse entendimento da vontade de Deus. Sendo que a vontade de Deus, ela não muda sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nem a sombra de Deus tem variação, quanto mais o seu caráter. Sabe, se nem a sombra dele varia, quanto mais o caráter dele. Então eu digo, se ele prometeu sobre a sua vida, vai acontecer. Sabe, se ele te fez uma promessa, pode ter demorado anos, mas vai acontecer. Eu digo, haja sobre a sua vida, que essa promessa ela venha a se acontecer a cada vez mais. Eu declaro um next level sobre a sua vida. Eu declaro um próximo nível sobre a sua vida. Sabe, um nível ao qual você não vai ter tanta dependência naquilo que você vê, mas sim naquilo que você crê. Um próximo nível ao qual você não vai querer apenas receber, mas você vai querer liberar. Que você não vai apenas pedir, mas você vai agradecer. Porque na medida que nós somos gratos, nós somos abençoados. Sabe, o extraordinário de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Aleluia. Queria pedir um louvor lá atrás. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Sabe, meditasse sobre tudo que já foi declarado sobre a sua vida. Sabe, que foi declarado um próximo nível em todas as áreas. Sabe, eu creio que você já pudesse contemplar com seus olhos e visse aquilo que Deus já está fazendo sobre a sua vida. Sabe, porque muitas das vezes nós não entendemos os processos que Deus tem. E nós acabamos murmurando, nós acabamos reclamando e acabamos retrocedendo daquilo que Deus tem. Mas que nessa manhã a sua dependência está firmada sobre a rocha. E essa própria rocha é o próprio Deus. Aleluia, a sua casa, ela não está firmada sobre a areia, a qual o vento pode levar, ela pode cair, não está sobre a própria rocha. Essa rocha é o próprio Cristo. Ele é quem mostra aleluia. O passo a ser dado. Queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. E eu fui. E eu vi que eu não estava você mais meditasse sozinha. naquilo que Deus já tem sobre a sua vida. No vale. Você entregasse nessa manhã, porque Deus quer que você entregue a sua melhor adoração, que você coloque sobre o altar todos os seus medos, todas as suas adversidades. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor. Aleluia. Teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Assim como esse louvor diz que o amor dele não tem fim sobre a sua vida, eu queria que você cresça nessa manhã, que você declarasse esse louvor sobre a sua vida. Aleluia. Remanchuí demandoramandarabás. Aleluia. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. O teu amor por mim. Aleluia. Teu amor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã, Espírito Santo. Obrigado por eles ouvirem o teu evangelho, Pai. Obrigado por eles crerem naquilo que Deus já tem liberado sobre a vida deles. Pai, obrigado, porque eu creio que eles vão ser a diferença onde eles forem, Pai.
Pai, eles são o que a palavra diz que eles são, Pai. Eles têm o que a palavra diz que eles têm, Pai. Pai, eles não vivem por vista, eles vivem por fé, Pai. Pai, nessa manhã eu quero declarar o extraordinário de Deus sobre a vida deles, Pai. Eu declaro que eles irão reinar em vida, Pai. Pai, eu declaro, Pai, tudo aquilo a qual o Senhor tem de promessa sobre a vida deles, crescendo cada vez mais, Pai. Eles entendendo que tudo que o Senhor irá fazer aqui na terra é através da vida deles, Pai. Pai, a seara é grande, mas eu posso ver muitos trabalhadores, Pai. Muitos trabalhadores que dizem sim para o teu propósito, Pai. Dizem sim para o teu chamado. Dizem sim para as tuas promessas. Pai, que a cada dia eles venham avançar naquilo que o Senhor já tem estabelecido, Pai. Pai, que o seu reino venha a ser estabelecido através da vida deles, Pai. Pai, nessa manhã nós falamos, Pai, conta conosco, Espírito Santo. Aleluia. Que onde eles forem, dentro da célula, no discipulado, eles serão a diferença. Eles fazerão a diferença. Sabe, que o Espírito Santo tenha liberdade sobre a vida deles. Que o Espírito Santo continue a fluir cada vez mais sobre a vida deles nessa manhã. Oh, levante o Idemanduramandurabás. Espírito Santo, nessa manhã nós te damos liberdade. Flua em nós, flua através de nós. Nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos. Nós colocamos a nossa mente nas tuas mãos. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor continue a fluir sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Você pode abrir a tua boca e glorificar e adorar a Ele. Aleluia. Aleluia. O amor dele é grande. Aleluia. Aleluia. Ele é fiel, queridos. Este amor é Ele que tem nos sustentado. É este amor que tem nos mantido de pé. Se abrace assim, sinta esse amor, se abrace, isso. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. O amor dele não tem fim, não tem fim.